Atualizando com a UX. Um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Bem-vindos a mais um programa Atualizando com a UX. E hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente relevante aqui para a região, que é o cooperativismo. E para abordar esse tema, nós temos como convidada a professora Cíntia Melara. Ela que é bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Desenvolvimento pela Unijuí. Além disso, tem 26 anos de experiência profissional dentro de uma cooperativa do sistema de saúde e também é há 4 anos professora da UX. Seja bem-vinda, prof. Muito obrigada. Boa tarde. Por nada, boa tarde. Prof, mas afinal, o que é o cooperativismo? Bom, cooperativismo dá para se dizer que é toda ação conjunta, né? É comum. Então a gente pode dizer que toda ação conjunta comum é o quê? É o olhar o outro, é o dizer bom dia, é o dizer boa tarde, que a gente trabalha isso como uma questão de educação no nosso dia a dia de convivência, que são importantes. Claro. Mas cooperar faz parte do nosso ser humano. Então, quando a gente diz bom dia, boa tarde, tudo bem, é cooperar, né? Isso está intrínseco em nós. Então, a cooperação está intrínseca ao ser humano. Cooperar faz parte. Dá para se dizer também que ele é um sistema que ordena a nossa questão de vida social enquanto comunidade. Nós não viveríamos em comunidade se a gente não tivesse o espírito do cooperativismo intrínseco dentro de nós. Desde que a gente surgiu na Terra, a gente é cooperativa. A gente é cooperativista. A gente cuida do outro, a gente protege o outro. A gente vive em comunidade, né? E o que a gente pode dizer assim de mais concreto em relação ao que é o cooperativismo? As nossas festinhas de capela. Não é bom ir lá? Maravilhoso. Eu adoro. Eu também adoro. Sempre digo para os meus alunos, me convidem porque eu adoro. Faço questão sempre de ir numa festa de capela. As pessoas se dedicam, fazem coisas maravilhosas, visando o bem-estar do outro e da sua comunidade. Então, elas querem construir a sua igreja, querem construir um salão social, querem melhorar o campo de bocha para as pessoas jogarem. Isso é cooperativismo. É olhar o outro, é estender a mão para o outro. Né? Agora, mais recente, digamos aqui em Nova Prata, tem um projeto muito lindo chamado Mãos Dadas, que a Prefeitura, em conjunto com a Secretaria de Cultura, está desenvolvendo, que são os quadradinhos de crochê. Certo? Eles até colocaram aqui no momento da procissão de Nossa Senhora Aparecida, que ficou lindíssimo, né? Ficou bem bonito. Então, ali, mais do que nunca, foi demonstrado o que é cooperar. As pessoas das cidades estão engajadas em fazerem os quadradinhos de crochê das outras cidades da região, com esse objetivo de ajudar, de acolher. Cooperativismo é isso, é acolher, é dar o outro. Então, ele ordena a nossa questão da vida social. O cooperativismo, ele vem antes de ser uma forma de empresa, uma forma de empreendimento. Cooperar faz parte. É uma questão humana, é uma corrente nossa. Então, cooperar é do ser humano. Muito bom, muito bom. Né? E em termos históricos, qual foi a data que deu origem ao cooperativismo? Em termos históricos, a gente data o ano de 1844 na cidade de Rochdale, em Manchester, na Inglaterra. Deve mais ou menos por aqui assim, né? Então, aqui no norte do mundo nasceu o cooperativismo. Numa região fria, a gente tem oficialmente a data de criação de uma coisa calorosa, quente, do cooperativismo, né? Aquilo que acolhe. Então, em 1844, 1840, a gente estava ali ainda com as questões da Revolução Industrial, iniciando todo esse processo, né? As condições de trabalho não eram umas condições humanas, né, que a gente possa se dizer assim do que seriam condições humanas. Trabalhavam em demasia, em situações ruins, não se tinha equipamento de segurança, aquilo não existia, né? As crianças trabalhavam, uma série de situações que tornavam o trabalho não algo benéfico, mas um tanto quanto degradante nesse sentido. E aí um grupo de 28 tecelões, e entre eles uma tecelã nesse grupo de 28, então já começamos, a mulher já começou no movimento cooperativista e hoje a gente vai ver que nós somos 50% da força de trabalho no movimento cooperativista. Montaram que seria uma associação na época, né, para montar o que seria a nossa primeira cooperativa de consumo. Então, eles não tinham condições de comprar, a alimentação não chegava para todos, né, não se tinha o salário para aquilo.
Formaram essa associação de tecelões, que a gente iniciou como uma associação, mas que é um cooperativismo, né? Para fazerem compras em comum. Então, tudo que era comprado por essa cooperativa era dividido de forma igualitária para estes 28 tecelões que pagavam aí tudo isso com o seu trabalho. No final de um período de 2 anos, em 1846, por aí, essa cooperativa já contava com 140 cooperados. Nossa! Veja o quanto aumentou, o quanto essa filosofia, do ponto de vista de empreendimento social, não olhando a questão do ser humano, que não se tinha, digamos, aquela noção de empresa, né? Sim. Tinha só a questão da noção do cuidar, do olhar para o outro. Então, em 2 anos, em 1846, a gente já estava aí com 140 cooperados fazendo uso dessa cooperativa e produzindo e comprando para o bem comum. No Brasil, dá para se dizer que quando descobriram oficialmente o Brasil, descobriram o cooperativismo do Brasil. Já existia. Uma tribo indígena, ela é cooperativa por natureza. Já veio o cooperativismo aí trazendo. Mas a primeira cooperativa que a gente tem notícia está em Ouro Preto, em Minas Gerais. Não podia ser diferente. Mineirinho bom, né? Mineirinho é mineirinho. Existiram, então, começou então lá em 1889, em Minas Gerais, em Ouro Preto, a primeira cooperativa que se tem notícia oficialmente aqui no país. Logo em seguida, isso foi se expandindo. E em 1902, a gente tem então aqui no Rio Grande do Sul, aqui pertinho, Nova Petrópolis, a primeira cooperativa de crédito fundada então pelo padre Teodoro Amistad, a cooperativa de crédito Sicredi pioneira. Olha até só, hoje. Até hoje existe. Até hoje existe. Então ela é a pioneira em termos de cooperativismo no Rio Grande do Sul. E aí a gente tem uma outra situação muito interessante. O Rio Grande do Sul, ele é pioneiro dentro do cooperativismo de crédito. E nós estamos numa região que fica no meio. Nova Petrópolis, há umas 2 horas, talvez, daqui, né? No máximo. No máximo. Então, com a cooperativa de crédito, que inclusive lá no Parque do Imigrante consta a réplica da primeira cooperativa de crédito. Tá tudo lá. Motivo de orgulho, Motivo de orgulho, eu, com certeza. E aqui, pertinho de nós, em Casca, a 1 hora e pouquinho no máximo, nós temos o nascimento, o berço do cooperativismo de crédito voltado ao segmento de saúde, que é o sistema Unicred. Então, posso dizer que Nova Prata está numa situação mais do que privilegiada. Estamos no meio de 2 berços, ou no berço dos 2 cooperativismos de crédito. A partir daí, se expandiu, né? Então, nós fomos o berço, digamos assim, o Rio Grande do Sul espalhou isso, né? Pelo Brasil Pelo afora. Brasil, já de uma maneira talvez mais moderna, né? 1906, então, começa o que a gente chama do nascimento do agrocooperativismo já no estado do Paraná, que foi aí no nosso berço. Em 69, a gente tem, então, a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras, que é a OCB, que ela representa o cooperativismo a nível nacional. Então, é o nosso órgão de representação máxima de defesa do cooperativismo aí em todos os seus sentidos, né? E em 1971, com a edição da Lei 5764, a gente tem o que a gente chama definitivamente do marco jurídico do nascimento do cooperativismo. Então, essa é a lei que regulamenta todo o sistema cooperativista de uma forma geral, dentro de todos os ramos que eles existem. É a nossa lei mestra. A partir dali, a gente tem outras legislações, obviamente, mas é a nossa lei de criação. 1971, estamos aí com uns 48 anos de um ordenamento jurídico novo, né, que ainda tem muito que crescer, mas que está melhorando cada vez mais para dar forma a isso e também para dar esse respaldo jurídico a essa questão básica nossa do olhar, do cooperar. Muito bem. Então, voltamos daqui a pouquinho entendendo quais são os princípios que regem o cooperativismo. Vestibular UX. O importante é ser você. Prova dia 8 de dezembro. São 80 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, para você fazer aquilo que mais gosta em uma das melhores universidades do país. Não se esqueça, inscreva-se até 1º de dezembro em ux.br e faça a prova no dia 8 de dezembro. Vestibular UX. O importante é ser você.
Voltamos com o Atualizando com a UX, falando hoje sobre o tema cooperativismo com a professora Cíntia Melara. Prof. Cíntia, e quais são os princípios que regem o cooperativismo? Eles são 7. São poucos. São poucos. Também porque tanto princípio, quando se há muito princípio não se obedece, né? E a gente não precisa de muito princípio para reger uma vida. Vai na simplicidade, Vai na simplicidade. Né? E eles estão aqui colocados desde 1887, com exceção do 7º princípio que ele é um pouquinho mais recente. E o bom disso é que ele faz parte do ordenamento jurídico também. Então, quando eu citei para ti a Lei 5764, lá de 71, quando a gente buscar essa lei, consta, inclusive, estes princípios lá. Olha só. Então, o interessante é isso. O ordenamento jurídico trouxe para dentro aquilo que vem desde 1887 do ponto de vista oficial. Certo. Então, nós temos 7 princípios. O primeiro dele é a adesão voluntária e livre. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa resguardado algumas questões de ordem técnica, né? Então, nós duas, por exemplo, podemos fazer parte de uma cooperativa agropecuária desde que sejamos produtores. Podemos fazer parte de uma cooperativa de crédito como a Sicredi. Não há impedimento nenhum. Agora já teríamos um impedimento, pelo menos eu tenho, talvez você não, de fazermos parte de uma cooperativa de saúde ou uma cooperativa odontológica. Precisamos ter a formação técnica específica daquela cooperativa. Então, unicamente resguardado uma questão técnica, né? Bom, para mim ser cooperado de uma cooperativa Unimed, por exemplo, eu preciso ser médico. De uma Uniodonto, preciso ser odontólogo, né? Então, resguardado estas questões, nós podemos ser sócios de qualquer empreendimento cooperativo. Isso é muito bacana. Com direitos e deveres. Iguais. E aí que tá. É o melhor de tudo. Então, a decisão é livre e voluntária. Não sou obrigado. Se eu quiser, não há problema nenhum. Né? A gestão democrática e livre. Todos os sócios participam desta gestão. Certo? E o mais interessante disso aí é que em cooperativas, cada cooperado equivale a um voto, independente do número de cotas capitais, que são questões contábeis, eu diria assim, e jurídicas que a gente tem nesse sentido. Então, o meu voto, ele tem o mesmo peso que o teu voto. Tá? Isso não está pautado na nossa quantidade de cotas capitais ou no número em relação ao capital social. Se nós participamos de uma sociedade e você detém 54% do capital social, não resta a menor dúvida de quem é que manda. Né? Certamente. É certamente você. Posso até ter uma influência, mas não será a minha opinião que irá decidir alguma coisa. Já no cooperativismo, as nossas opiniões, os nossos votos se igualam. Então, nós temos a mesma força de representatividade. Isso é interessante e que eu acho justo. Né? Isso transforma o cooperativismo em uma maior justiça social. Bom, dentro dessa questão da gestão democrática e livre, claro, há critérios que a gente tem que obedecer, né? Então, a cooperativa, ela tem lá todas as suas formas de representação, que são necessárias nesse sentido, mas cada cooperado tem seu voto. Participação econômica dos cooperados. A nossa participação enquanto cooperado está voltado em relação ao nosso processo produtivo na cooperativa, não em relação à questão do capital social. Tá? O cooperado tem direito à participação nas sobras e também nos prejuízos. Perfeito. Tá? Se a cooperativa tem sobras, há uma devolução desse dinheiro, que foi algo que ele não ganhou durante o ano em relação ao seu processo produtivo, a sua produção, retorna, então, após uma série de deliberações, enfim, de ritos que a gente tem que seguir. Após isso, retorna proporcional à tua produção. Obviamente que se você produziu mais do que eu, a tua participação será maior. Em compensação, se teve um prejuízo, você também terá que participar mais, mas é proporcional ao trabalho e não proporcional ao capital. Uma outra forma também mais justa. Sim. Não quer dizer que não é errado ter uma empresa e ter o retorno daquele resultado proporcional ao capital. Muito pelo contrário. É uma forma justa também para aquele empreendimento. Mas do ponto de vista cooperativo, nós esquecemos o capital e voltamos para o trabalho. Porque qual é a função básica de uma cooperativa? Gerar trabalho e renda para o seu cooperado. Se eu tenho trabalho, eu tenho renda. E o trabalho dignifica. Com certeza. Nos torna mais humanos.
E vem um belíssimo efeito dominó também para toda a comunidade. Para toda a comunidade. Para toda a sociedade, na verdade, né? Isso vai gerando, né? Autonomia e independência, né? As cooperativas, elas são autônomas, certo? Claro, elas têm organizações, elas se organizam no sentido de singulares, que é o que a gente chama de cooperativa de primeiro grau, as federações que congregam as singulares, que são as cooperativas de segundo grau, e em terceiro grau, então, as nossas confederações, que são cooperativas a nível de terceiro grau. Mas as cooperativas, elas são independentes entre si. Então, a gente anda por aí, vê muitas cooperativas agropecuárias, cada uma com seu nome atuando numa região. Não significa que seja uma empresa única, são empresas independentes, então elas têm autonomia. E uma outra coisa muito interessante é que a própria Constituição de 1988 colocou isso também para o Estado de forma constitucional, então para mudar isso é um pouquinho mais difícil. O legislador brasileiro atendeu uma ânsia dele, talvez enquanto sociedade, porque o legislador também é sociedade, e principalmente nossa, no sentido de dizer que o Estado não vai interferir na criação de associações e cooperativas. Nós temos liberdade para existir. Claro, precisamos respeitar um ordenamento jurídico, mas nós temos liberdade para isso. Então, o Estado, eu diria que a interferência que ele faz é no sentido de colaborar para se criar mais cooperativas. Tanto que esses princípios estão na legislação. Isso é colaboração. Nós temos o princípio da educação e informação, que seria o quinto princípio. As cooperativas reservam uma partezinha do dinheiro delas, né, de sobras aí, para gerar educação para o próprio cooperado e para o próprio funcionário. Então, além de tudo isso, de gerar trabalho e renda, ela tem uma outra coisa básica muito importante: formar seu cooperado, formar a família do seu cooperado. E também temos garantia nesse sentido de recursos para a formação também no ordenamento jurídico. Nem tudo que a cooperativa produz, uma parte do que está lá dentro, em termos de resultados, deverá ficar retido para gerar educação. E isso é efeito cascata. Se eu educo, eu melhoro. Claro. Eu transformo. E se eu educo você, no sentido de conhecer mais sobre cooperativa, você vai disseminar. O teu vizinho vai disseminar. Né? Isso é muito legal. E a intercooperação, que seria o nosso sexto princípio. As cooperativas têm como base a intercooperação, se colaborarem entre elas. Não é porque eu sou cooperativa atuando na região de Nova Prata que eu não vou colaborar com uma cooperativa atuando no Paraná. Há uma troca muito grande, a gente percebe isso dentro do sistema cooperativo. E nós temos então o sétimo princípio, que ele já é um pouquinho mais recente, foi colocado em 1995 pelo Congresso da Aliança Cooperativa Internacional, que é o interesse pela comunidade. Que eu diria assim, que se não tivesse escrito, não precisaria, porque a cooperativa é interesse pela comunidade por si só, pela sua natureza. Ela tem um interesse pela comunidade. Senão ela não existiria enquanto cooperativa, enquanto empreendimento cooperativismo. Muito bem, uma aula de cooperativismo. Que bom. De forma clara, né? Então, fique conosco que voltamos daqui a pouquinho entendendo como está o cooperativismo no Brasil e no mundo. Vestibular UX. O importante é ser você. Prova dia 8 de dezembro. São 80 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, para você fazer aquilo que mais gosta em uma das melhores universidades do país. Não se esqueça, inscreva-se até 1º de dezembro em ux.br e faça a prova no dia 8 de dezembro. Vestibular UX. O importante é ser você. Voltamos com a professora Cíntia Milara conversando sobre cooperativismo. Prof, e como é que está organizado aí o cooperativismo no Brasil e no mundo? Bom, vamos partir do Brasil para o mundo, né? Porque gostei. Do mundo para o Brasil. Vamos Sim. levar o Brasil. Vamos fazer o sentido inverso, vamos né? lá. Claro que o cooperativismo se organizou a nível de mundo primeiro, para depois ir chegando aqui. Não tinha como ser diferente, né? Porque o mundo veio antes do Brasil. Em termos de próprio nascimento, 1895 para 1500. Quer dizer, o Brasil até nasceu antes, mas
é questão de andamento de população, de Organização amadurecimento. da sociedade, Organização da né? sociedade, muito tranquila essa situação. Então, a gente tem a nível de Brasil, nós temos o que a gente pode chamar, como eu comentei antes com você, as questões das singulares, que são as cooperativas de primeiro grau, são aquelas cooperativas que estão aqui do nosso lado, aquela que a gente participa. As de segundo grau são as federações, que são por estados. Nós temos depois as confederações a nível de Brasil, que reúnem vários estados aí. Cada ramo cooperativo tem a sua federação e confederação. Além disso, dessa questão mais de um organograma, digamos assim, né, para se defender a cooperativa enquanto ramo, nós temos a Organização das Cooperativas Brasileiras, que reúnem, então, as cooperativas a nível nacional. Antes da OCB, num nível menor, nós temos o que a gente chama da OCERGS, e aqui em Santa Catarina seria o CERG, não seria o CERG, seria o OCSC, né? Paraná com a sua. É uma organização que reúne todos os ramos cooperativos do Estado, que, por consequência, participam da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Então, é o nosso órgão máximo de representação do cooperativismo junto a todas as nossas instituições, digamos assim, jurídicas, a questão legislativa também, né? Nós temos um pessoal que trabalha lá em relação ao cooperativismo. A nível de América, nós temos a Aliança Cooperativa América, que congrega, então, todas as cooperativas do continente latino-americano, e assim a gente vai indo em função de vários continentes, né? Juntando tudo isso, nós temos o órgão máximo, que é a Aliança Cooperativista Internacional, fundada, então, em 1895, um ano depois dos tecelões de Rockdale. Então, vê como a nível mundial a gente já está um pouquinho mais adiantado nesse sentido. E que daí foi vindo para cá. Bom, junto a isso, então, ela já representa aí todo o cooperativismo a nível mundial. Hoje ela está com a sua sede na Bélgica, em Bruxelas. Infelizmente, eu ainda não conheço. Ainda. Quem sabe a gente não vai juntas para lá, né? Representando o cooperativismo. Então, ela olha para todo o mundo e vê o que está sendo feito de bom, o que está precisando ser organizado, e vai lá dar toda a parte de assistência, né? Ela trabalha, digamos, com a questão filosófica nesse sentido, mostrar o que é o cooperativismo, o que ele pode fazer para o desenvolvimento. Isso também é um papel da OCERGS, a nível de Rio Grande do Sul, da OCB a nível de Brasil, e eu diria assim que é um papel a nível de cada cooperativa que a gente tem dentro da nossa comunidade. Todas as cooperativas, com certeza, olham para a comunidade, então elas organizam, elas ajudam a criar o cooperativismo, né? E quais são os principais ramos do cooperativismo? Bom, até esse ano passado, nós estávamos aqui com 13. A partir de 2019, a OCB, no sentido de melhor estruturar para o processo de educação, de estudo, trouxe aqui para nós e organizou os nossos ramos cooperativos em 7 ramos, né? Então, nós temos aqui grandes ramos. O agropecuário, que envolve todas as cooperativas agropecuárias, que é o primário, é o nosso homem do campo, né? É a nossa base. Nós temos as cooperativas de consumo, as cooperativas de crédito, que estão aí dentro do ramo financeiro e que representam aí um segmento muito interessante de alternativa para a sociedade em função de bancos privados. Nós temos o ramo da infraestrutura, que trabalha então com a energia elétrica, né, algumas coisas de minas, as cooperativas de trabalho, produção, bens e serviços, e dentro dessa a gente tem um grupo de cooperativa muito bacana que eu gostaria de falar um pouquinho, que são as especiais. Tem os de ramo de saúde, que a gente tem aí uma representação muito grande, e em torno de 40% da população brasileira é atendida por cooperativa de saúde, né, em várias formas que ela tem, vários nomes que ela tem, e nós temos as cooperativas de transporte. Inclusive em Ibiraiaras, agora só me fugiu o nome dela, mas nós temos a maior cooperativa de transporte do Rio Grande do Sul. Olha só. Tudo pertinho. Que é o berço, então, do Nós cooperativismo no Rio muito- Grande do Sul. Isso, a gente está no berço do cooperativismo, né? Maior de transporte, o cooperativismo do Rio Grande do Sul aqui nasceu em Nova Petrópolis com uma de crédito, né? Enfim, estamos muito pertinho.
Mas voltando aqui para as cooperativas de trabalho, a gente tem um grupo de cooperativas chamado Cooperativas Especiais, que foi criadas em 1999, né, pela Lei 9.867, que permitiu essa criação de cooperativas voltadas às pessoas que têm uma certa dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Então, elas se dedicam principalmente à geração de renda e uma coisa mais importante, a geração da cidadania. Inclusão social. Inclusão também, social, né? que é uma coisa mais, eu diria que é muito mais fundamental do que só gerar a renda. Gerar a renda, às vezes, não me permite uma geração de cidadania, uma geração de inclusão nessa sociedade. Então, ela está voltada para egressos do sistema prisional, que nós temos problemas em relação a isso, que é notório. Essas pessoas realmente têm um pouquinho mais de dificuldade de inserção, né? Pessoas portadoras de necessidades especiais, a gente tem. E essas pessoas, pese o fato da gente chamar que são portadoras de necessidades especiais, elas são muito especiais, porque elas produzem tanto quanto a gente. Certamente. Né? Adolescentes que em grau de risco, né? A sociedade, nós temos infelizmente isso. Pessoas que estão em cumprimento de alguma pena alternativa também. Então, isso são uma cooperativa especial que insere, que traz cidadania. Bom, eu tinha te colocado antes que, respeitado algumas situações técnicas, é de livre adesão à cooperativa. Nesse sentido, a lei já pede uma situação um pouquinho diferente. Continua sendo de livre adesão, tudo, mas ela pede, então, que nós poderão ser sócios dessas cooperativas especiais que dão acesso à cidadania, o pai do aluno, um psicólogo, um assistente social, né? Um administrador, um contador, para poder dar suporte a essas pessoas, para poder fazer com que essas pessoas consigam trabalhar. A gente sabe que pessoas portadoras de necessidades especiais talvez não tenham o conhecimento e não tenham condições de administrar essa sociedade, né? Mas ela tem lá uma propriedade que ela consegue fazer alguma coisa manual, mas ela não tem condições de administrar. Os egressos do sistema prisional, os adolescentes, então vão precisar de profissionais voltados para isso. Então, nesse sentido, a legislação permite o ingresso, mas aí a gente vê, é uma permissão para gerar cidadania, não é algo que eu estou tolindo o fato de não existir. Sim, e isso traz a essência, mais uma vez, do cooperativismo. Traz, com certeza, que é inclusão, que é gerar cidadania, que é cooperar, que é olhar o outro. Senso de pertencimento. De pertencimento. Né? E eu, particularmente, sou muito fã dessas cooperativas, né? Todas as outras eu sou fã, mas essas cooperativas eu acho que trazem para nós aquilo do cuidado. Mais do que nunca, uma cooperativa especial vai trazer isso, vai trazer o cuidado com o outro, o inserir alguém que por algum motivo, vamos dizer assim, os egressos do sistema prisional cometeram um erro, mas quem não fez um erro? Merecem, com certeza merecem uma reinserção, merecem uma chance. Claro. Né? As pessoas das APAES, por exemplo, os alunos, né, que é o que a gente tem mais conhecido aqui. Aqui que nós temos a BEM também. Essas pessoas são mais do que especiais. Elas têm condições de trabalhar. Às vezes o que falta é alguém olhar e dizer, bom, então vamos se organizar e vamos fazer. Então isso para mim traz mais do que nunca a essência do ser humano, o cuidar, o olhar. Muito bem. Eu sou super fã. Me fez fã agora também. Então. Muito bem. Prof. Cíntia, e quais são algumas das empresas aqui na região que são cooperativas e que porventura talvez nós não saibamos? Vamos lá. Bom, Sicredi todo mundo sabe, né? Talvez não saibam que é uma cooperativa. Mas a Sicredi, como eu já comentei no início, é uma cooperativa de crédito. Nós temos a Cressol aqui. Creio que muita gente não sabe que Cressol é cooperativa de crédito. Hoje está chegando o Cicobi na região. Sim. Mas vamos lá. Unimed. Aqui em Nova Prata, Unimed Vale das Antas, sua sede regional desta, aqui que abrange, então, um número de municípios de 22. É uma cooperativa, Sistema Cooperativo Médico. Nós temos a Dália, Encantado. Quando que alguém pensa que Dália, além de ser aquela flor linda, Sim. é uma cooperativa? Eu, por exemplo, não sabia que a Dália era uma A cooperativa. Dália é uma cooperativa. Inclusive, tem vários alunos da Dália lá em Guaporé. Sim. Que são os amores, né? Eles são cooperativistas. E depois são meus alunos.
Aqui também, na UX Nova Prata, eu tenho alunos que trabalham dentro do Sicredi, que também são os meus amores. São meus alunos, são alunos da UX, são todos, né? São cooperativistas. Nós temos a Dália, nós temos a Majestade, que é outra cooperativa, que já fica aqui em Sananduva. Sim. A Santa Clara. Sim, a Santa Clara. Já traz o nome. A Cooperativa Piá, também aqui pertinho. Nós temos aqui a Vinícola Aurora. Vinícola Aurora. Diria que é cooperativa? Não, a Aurora eu também não sabia. Vinícola Aurora é cooperativa. Nós temos a Suco Monte Vêneto. Cooperativa. Que é ali em Cotiporã, né? Isso, exatamente. Aqui nós temos a Cooper Campus, cooperativa. Então, nós estamos rodeados de cooperativa. E consumir produto de cooperativa vai gerar trabalho e renda para uma outra pessoa. Então, sempre que possível, vamos ser cooperativistas também no consumo. É um consumo consciente, Isso né? aí, mais do que nunca. Eu acho que passaria um pouquinho do conceito de consumo consciente. Né? A gente ainda tem aquele conceito de consumo consciente voltado para o que vai gerar de benefício para a natureza, que deveremos, Sim. obviamente, ter. Mas é ser mais consciente ainda, é ser humano, consumindo produtos de cooperativa. É ser cooperativismo. Isso aí. Né? Cooperativista na essência. É na essência. Maravilha. E como é que funciona a administração desse sistema de cooperativismo? As cooperativas, elas são um órgão simples de se administrar, né? Elas, então, o órgão máximo da cooperativa é uma Assembleia Geral Ordinária, que é o órgão que é o momento em que irão se reunir todos os cooperados para verem o que aconteceu durante o ano ou, né, da cooperativa e proporem o que eles querem para o seu empreendimento no próximo período. A Assembleia Geral Ordinária, cada cooperado, um voto. Eu vou ali e vou decidir o rumo da minha empresa, mas com respeito ao teu voto. Então, maioria simples, em algumas situações, dependendo de algumas situações que a legislação coloca, vai decidir. Bom, depois de uma Assembleia Geral Ordinária, nós temos um Conselho de Administração. Não podemos pegar, por exemplo, uma cooperativa que tenha 1000 cooperados e todos tomarem o dia a dia da cooperativa e administrar. A gente precisa de um ordenamento, né? Então, nesse sentido, eu estou colocando linhas de poder. Não significa poder num sentido pejorativo, no sentido de retirar a capacidade da outra. Mas nós precisamos ter linhas de comando. Claro, tomada de decisão. Tomada de decisão, nós precisamos ter uma organização para isso. Então, vem o órgão máximo da cooperativa, a Assembleia Geral Ordinária, em seguida um Conselho de Administração e em seguida uma diretoria executiva. E aí vai depender também do tamanho da cooperativa, né? Se essa diretoria executiva terá ou um presidente ou outro diretor. E depois a gente vai ter que olhar mais abaixo o que é necessário para que essa cooperativa funcione. Então, poderão ter cargos de diretores, de gerentes, né? Mas aí tudo respeitado essa hierarquia, cabendo sempre a decisão final ao cooperado, à Assembleia Geral Ordinária. Em seguida, a gente tem uma outra instituição chamada Assembleia Geral Extraordinária, porque às vezes acontece alguma coisa e você precisa tomar uma decisão um pouquinho mais ágil. E aí você convoca, então, uma Assembleia Geral Extraordinária para tomar as decisões que vieram naquele momento. Ou também para prestar contas de forma mais seguida, que é um instituto que as cooperativas costumam usar muito. Isso é uma questão que eu vejo dentro do sistema cooperativismo, uma transparência muito grande. Ainda temos muito que caminhar, mas cada vez mais estamos trabalhando para uma situação que a gente tem hoje muito bacana, chamada governança corporativa. Em sistema cooperativo, a gente não chama de governança corporativa, a gente chama de governança cooperativa. Todos fazem parte. Então, as decisões são tomadas em conjunto, respeitado algumas questões de dia a dia, de gerenciamento, de administração, que são necessárias, né? Não tem como ser diferente nesse ponto. Claro. E olhando para o campo de trabalho, o mercado de trabalho para os alunos de administração e ciências contábeis, qual a tua análise? Promissor. Não resta a menor dúvida. Para te ter uma ideia, hoje, segundo os dados da OCB, os cargos estão distribuídos, por exemplo, 52% masculino e 48% feminino, no âmbito geral. Sim, bem igual. Dá para se dizer que nós não temos muitas diferenças nesse sentido. Então, além de trazer para nós uma igualdade maior, no sentido de acesso ao mercado de trabalho,
é um ramo que a gente não tem muitos profissionais, né? Diferente, por exemplo, uma indústria, nós temos várias indústrias na cidade, o comércio, numa quadra a gente encontra várias empresas, né? Isso fica mais tranquilo, o profissional tem maior amplitude ali. Mas no ramo cooperativo é uma coisa assim fantástica, a contabilidade, a administração, o processo, porque tu tá lidando com o outro, tu tá cuidando, tu tá sendo cooperativo. A contabilidade, bom, nem se fala, eu sou muito suspeita, é algo encantador, né? É fantástico, assim. Tu vai estar trabalhando, organizando, pensando num outro, no cuidado com o outro, na questão das distribuições, né? A própria lei diz que a contabilidade de uma cooperativa deve ser feita de molde a permitir que se mostre, né, as operações com os associados e as operações com os não associados. É permitido pela legislação que a cooperativa atue com não associados, não faz parte do seu objeto social, mas eventualmente ela tem necessidade para poder fazer frente a seus compromissos. Então, dá para se dizer que a contabilidade de uma empresa tem duas contabilidades. Isso é incrível, né? Tu tem não saberia a palavra, porque é tão bonito fazer isso. Tu tem duas contabilidades, se é que dá para se dizer assim, dentro de uma. É um sistema bem transparente. E aí tu trabalha com isso, então tu sabe que tu tá fazendo uma contabilidade que vai dizer, olha, cooperado, você gerou isso de trabalho e renda para ti. Olha, lá tu foi precisar buscar com a sociedade, com aquilo que não é cooperativo, X percentual do que aconteceu aqui dentro. Então, o que podia ser feito? Será que não seria interessante conversar com essas pessoas e se transformar em cooperativa? Né? E aí uma outra situação bacana, bom, esse resultado que tu operou com aquilo que não é sociedade cooperativa tem que ser guardado aqui dentro para que a gente possa gerar formação. A própria lei nos diz isso. Eu acho incrível uma contabilidade cooperativa. Infelizmente, a gente tem uma certa dificuldade, sim, de conseguir profissionais, porque não é um tipo de empresa que tem em todas as esquinas, digamos assim. Sim. Né? Ainda, né? Ainda não. E também estamos, assim, um pouco dentro das próprias universidades, ainda falta trabalhar um pouquinho mais com o cooperativismo, o que não é a UX. Né? Nós temos até uma matéria especial, da qual eu sinto orgulho de ser professora, a gente trabalhar a questão de contabilidade de cooperativas, porque realmente é algo lindo, maravilhoso. Um administrador, creio que mais do que nunca, ficaria muito satisfeito de poder trabalhar lá, né? Ele vai exercer todo o seu papel, toda a sua função, mas o melhor, ele está trabalhando para cooperativismo, está trabalhando mais do que nunca para o outro. Muito bom, Prof. Cíntia. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E por nos inspirar com tanta paixão sobre o tema e nos fazer ter um olhar diferente sobre o cooperativismo. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Por nada. Então, até o próximo programa, Atualizando com a UX. E, se puderem, deixem aí nos comentários quais outros temas vocês gostariam que nós trouxéssemos especialistas para conversar conosco. Atualizando com a UX, um programa do Campus Universitário de Nova Prata.